Portanto, na última aula tivemos a ver a equação usando então o tal princípio de conservação. E, portanto, vimos que a taxa de acumulação que era igual ao que entrava menos o que saía por advecção e por divisão. E chegamos a esta equação, portanto, que é uma equação integral e que representa o princípio de conservação para um volume. E, portanto, depois vimos que portanto, a dificuldade desta equação está na resolução dos integrais. Portanto, isto, em teoria, esta equação é válida para o estuário do Tejo todo. Se eu quiser saber qual é a taxa de acumulação de sedimentos no estuário do Tejo, então eu integro isto em todo o estuário, se eu puder, e digo que a taxa, e vou chegar à taxa de acumulação, à conclusão que a taxa de acumulação no interior do estuário é aquilo que entra menos aquilo que sai, e no caso do estuário, se eu viesse o estuário como um todo, entraria através da superfície que delimita o estuário, portanto são os sedimentos que vêm do rio mais os sedimentos que vêm do mar, ou vêm dos rios mais os que vêm do mar. E portanto, o que eventualmente viriam do mar. Normalmente nós estamos à espera que o estuário do Tejo perca sedimentos para o mar. E a maior parte dos estuários perdem sedimentos para o mar. Mas pode haver estuários que ganham sedimentos do mar. E isso acontece ali na zona do Mar do Norte, em que há rios muito grandes, como por exemplo o Reno, descarregam quantidades brutais de sedimentos. E, portanto, quando aquela bruma de sedimentos passa à frente do estuário mais pequeno, eventualmente o estuário mais pequeno pode ganhar sedimentos do lado do mar. Portanto, isso nessa zona acontece. Aqui na nossa zona, nós estamos à espera que o estuário perca sedimentos para o mar. Há um sistema aqui em Portugal que ganha sedimentos do mar, que é a Lagoa de Óbidos. Se vocês forem à Lagoa de Óbidos e se acompanharem o que se passa aí com a Lagoa de Óbidos nos jornais, portanto, há dois problemas na Lagoa de Óbidos. Um é a qualidade da água, que vai sendo resolvida à medida que se vão implementando ali sistemas de saneamento, e o outro é o problema dos sedimentos e do assoreamento na lagoa, que esse aí é um processo em curso. Portanto, a lagoa importa-se areia do mar. Aquela areia que vai descendo ao longo da nossa costa, cerca de 1 milhão de metros cúbicos por ano, vai descendo e alguma dela é transportada para dentro da lagoa pelas correntes de enchente e ajudadas pelas ondas, e portanto aquela zona de jusante da lagoa tem tendência a assorear, e é por isso que andam sempre lá a fazer dragagens e tal. Portanto, isto é o que passaria globalmente com o estuário. Mas o que acontece, normalmente, num sistema, é que nós não queremos só saber o que se passa globalmente no estuário, mas queremos saber o que é que se passa em cada zona do estuário. E, portanto, nós temos que resolver isto, não para todo o estuário, mas em cada uma das zonas do estuário. E, portanto, se nós definimos volumes mais pequenos, nós podemos integrar o sistema e integrar aquela equação e chegar a uma distribuição de concentração que no estuário. Portanto, nós já vimos aqui estas equações, portanto, vimos que os fluxos nós podíamos calculá-los dividindo a área toda em áreas mais pequenas e se as áreas forem suficientemente pequenas para nós considerarmos a concentração uniforme e a velocidade uniforme em cada uma das áreas, então aqueles integrais dão simplesmente estas contas aqui simples. E depois vimos que se fizéssemos tender aquele volume para zero, chegávamos à equação diferencial. Portanto, nós resolvemos a equação integral ou a equação diferencial, é equivalente, portanto têm as duas a mesma informação, enquanto que a equação integral é válida num volume qualquer. Portanto, a equação integral é válida num volume qualquer que é delimitado por uma área qualquer, e eu consigo resolvê-la se souber, ou conseguiria resolvê-la se soubesse como é que aquelas propriedades variam ao longo da superfície. A equação diferencial é válida num ponto. Portanto, eu passei de uma para a outra, fazendo convergir a solução para um ponto. Portanto, a equação diferencial é válida num ponto, e é por isso que vocês aprenderam em análise matemática a integrar equações diferenciais. Portanto, quando nós queremos passar
de um ponto para um sistema qualquer, nós temos uma equação diferencial. Se tivermos as condições aos limites, isto é, se nós soubermos o que é que se passa no limite daquele domínio onde queremos integrar a equação, nós integramos, e se formos capazes de integrar a equação, integramos e obtemos a solução para aquele domínio. Portanto, e isso é porque a equação é válida num ponto. Portanto, uma equação diferencial é válida num ponto. Então, como nós, nesta disciplina, e quando tratamos problemas com métodos numéricos, e quando descrevemos o espaço, um ponto para nós nunca é um ponto, portanto é uma região pequena do espaço, mesmo que seja no sistema de informação geográfica, nós temos informações em pontos, mas atribuímos àqueles pontos uma área. E quando queremos saber o que é que se passa entre dois pontos, normalmente o que fazemos é uma interpolação linear. E admitimos que naquele sistema a probabilidade varia de uma forma qualquer. E então, portanto, na última aula, vimos então que, passando então disto para o problema que nós temos um problema qualquer em que temos um volume, que é um volume de pequenas dimensões, e, portanto, é um volume elementar que, para nós, é um volume que tem concentração uniforme no interior e que só varia no tempo, portanto, a concentração no interior do volume só varia no tempo, e em cada uma das faces nós vamos ter uma concentração. Então, se pensássemos num caso unidimensional, nós, supondo que tínhamos aqui um eixo X, então, o meu objetivo é saber calcular a taxa de acumulação. Portanto, a taxa de acumulação, aqui dentro é a concentração que eu vou ter em T mais ΔT, vezes o volume em T mais ΔT, menos a concentração em T, vezes o volume em T. E, portanto, isto é isto é o que nós pretendemos calcular. E quando se fala de estudos de impacto ambiental, o que nós estamos a dizer é que nós queremos calcular isto. Normalmente, quando se faz um estudo de impacto ambiental, o grande objetivo de quem vê o estudo e quem realiza o estudo e da população em geral é que esta diferença seja pequena. O que as pessoas gostariam era de dizer: eu vou fazer aqui uma obra qualquer e nada se vai alterar. Na realidade vai-se alterar e na natureza tudo se vai alterando ao longo do tempo. E, portanto, este é o nosso objetivo em modulação ambiental, é saber como é que os sistemas vão evoluir no tempo. Portanto, saber calcular esta diferença. E esta diferença é então o que entra menos o que sai. E o que entra, por advecção, é então a velocidade nesta face vezes a área da face, que me dá o caudal, vezes a concentração nesta face. E o que sai é a velocidade nesta face, vezes a área da face, vezes a concentração naquela face. E, portanto, num caso unidimensional, eu só teria uma face de entrada e uma face de saída. Se tiver um problema bidimensional, tenho mais uma face de entrada aqui e uma face de saída ali. Portanto, as contas indicam-se da mesma maneira, tenho mais contas para fazer. E se fosse um sistema tridimensional, ainda tinha coisas a entrar por baixo, ou entrar ou sair por baixo e por cima. E, portanto, teria que fazer estas contas não só para a direção X, mas para a direção X, para a direção Y e para a direção Z. E a velocidade vezes a área é o caudal. Portanto, a velocidade vezes a área é o caudal, quer dizer que quando eu estou a falar de sistemas unidimensionais, normalmente estou a falar de um canal ou de um rio, e normalmente no rio nós falamos do caudal do rio. Falamos em cada secção temos uma velocidade vezes uma área que nos dá um caudal. E tenho agora aqui um fluxo difusivo, e o fluxo difusivo através desta face depende da concentração que eu tenho no interior do volume e da concentração que eu tenho fora do volume. Portanto, o fluxo difusivo é então proporcional ou é igual a uma difusividade vezes uma diferença vezes o gradiente de concentração. E o gradiente de concentração é a concentração no interior, aqui, portanto, é X, menos a concentração do lado esquerdo. E a dividir pela distância. Portanto, a concentração neste volume, menos a concentração no volume à esquerda, dá-me, a dividir pela distância, entre os dois, dá-me um fluxo difusivo. E, portanto, tenho um fluxo difusivo que entra, um fluxo difusivo que sai, então, somando estas contribuições todas, e agora, para somar estas contribuições, agora eu tenho aqui, começa a ter que fazer hipóteses. Portanto, eu tenho que dizer quanto é que vale a concentração sobre esta face.
e sobre aquela face. Portanto, eu queria calcular a concentração no interior do volume, mas para calcular os fluxos advectivos, eu preciso da concentração sobre a face. E eu agora tenho de fazer uma hipótese qualquer para calcular a concentração sobre a face. E uma hipótese seria, por exemplo, dizer que a concentração aqui é a média destas duas concentrações. Portanto, quando fazemos contas com sistemas de informação geográfica, quando eu tenho valores entre dois pontos, se eu quiser o valor entre os dois pontos ao meio, eu digo que tenho a média. E, portanto, é o que fazem, tudo quanto é sistema de informação geográfica, é o que faz tudo quanto é pacote gráfico. Se vocês tiverem uma distribuição de valores e forem ao Surfer ou outro programa qualquer do género e mandarem calcular uma distribuição, o que ele faz é uma interpolação linear e dá-vos o valor em cada ponto. Portanto, isso seria uma hipótese. Já vimos que essa hipótese, quando falámos das diferenças das séries de Taylor, que pode dar mau resultado. Então, uma outra hipótese, e que por acaso foi que eu pus aqui primeiro, era dizer o que está a passar nesta face por advecção é não a média das duas concentrações, mas se o escoamento vier deste lado, o que passa nesta face é a concentração que está no volume da esquerda. E o que passa naquela face, quando o escoamento é para aquele lado, é o que está dentro deste volume. Portanto, isto era o tal esquema apoinder. Quando eu tenho um esquema apoinder, eu digo que aquilo que entra no volume control é o que está do lado de fora e aquilo que sai do volume control é o que está dentro do volume control. Portanto, isto respeita a tal propriedade transportiva da advecção. Quando eu tenho aqui esta sala, tenho aqui um ar com uma qualidade qualquer, quando eu tenho a porta aberta, o que está a sair por aquela porta é o que está dentro da sala. E o que está a entrar é o que está do lado de fora da sala. E então, portanto, eu tenho que dizer alguma coisa sobre esta concentração, uma hipótese é dizer isso. Então, seria o tal esquema apoinder, em que eu dizia que a concentração em x menos delta x sobre 2, portanto, do lado esquerdo, é a concentração em x menos delta x, portanto, a concentração na face da esquerda é a concentração do lado esquerdo se a velocidade for positiva. Se a velocidade fosse negativa, então o que eu teria na face, a sair através daquela face, seria o que estava dentro do volume de controle. Está certo? E então, e se eu dissesse que eram diferenças centrais, então a concentração na face seria a média das concentrações. Portanto, era uma hipótese que eu também poderia fazer. E, portanto, isto nós já vimos quando falámos das séries de Taylor. E então, a equação que eu quero resolver, portanto, portanto, a taxa de acumulação é igual ao somatório do que entra menos o somatório do que sai. Quando eu ponho isto na equação, chego a esta equação aqui. Portanto, a taxa de acumulação é o que eu vou ter em T mais ΔT, menos o que eu tenho em T dividido por ΔT, e é igual ao fluxo advectivo à esquerda, menos o fluxo advectivo à direita, mais o fluxo difusivo à esquerda, menos o fluxo difusivo à direita. E se eu agora tivesse aqui produção e distribuição, suponhamos que isto era fitoplâncton. Eu agora, se estiver aqui nutrientes, luz e temperatura, eu vou ter crescimento do fitoplâncton aqui dentro. E, portanto, eu teria que somar aqui mais o que se produz, menos o que se despede. E então, admitindo então que o esquema é apoinder, então eu substituo aqui a concentração na face por estas equações, e então se a velocidade for positiva, isto vai-me dar o caudal à esquerda, vezes a concentração à esquerda, tá? Portanto, aquilo não tem nada que saber. E agora, se eu tivesse caudal uniforme, portanto, se o caudal do lado esquerdo fosse igual ao caudal do lado direito, e se o volume não variasse no tempo, e se esta área aqui à esquerda fosse igual à área à direita, portanto, se aquela geometria fosse uma geometria muito simples e que não variasse no tempo, então eu posso substituir o volume por... Deixa eu escrever isso aqui. Exato, eu posso escrever o volume, substituir o volume pela área vezes ΔX e o caudal pela área vezes a velocidade. E se a área à esquerda for igual à área da direita, eu posso dividir isto tudo por ΔX e pela área e fico com aquela equação que nós tínhamos visto quando fizemos as séries de Taylor. Portanto, eu, quando peguei na equação diferencial,
quando pegámos a equação diferencial, aplicámos séries Taylor, chegámos a esta equação, portanto, com as séries Taylor. E, na altura, não fiz grandes comentários sobre as séries Taylor, e o que é que disse? Disse que tenho uma equação diferencial que é válida num ponto, eu quero resolver esta equação diferencial, vou substituir as derivadas por diferenças usando séries Taylor e cheguei a esta equação. E portanto, aquilo parecia tudo bem. Agora, eu peguei num volume e fiz um balanço àquele volume. Para eu chegar à mesma equação, eu tive que dizer que a área não variava no tempo e tive que dizer que a área em x era igual à área em x mais delta x. E só assim, e tive que dizer que a velocidade, que era uniforme na face entrada e na face saída, era a mesma. Só assim é que eu chego à mesma, é que eu cheguei a esta equação. Na natureza, isto normalmente não é assim. Quando eu tenho uma cheia, quando a maré enche no terreno de passo, toda a gente, ninguém tem dúvidas que a maré pode encher e vazar no terreno de passo, basta a pessoa lá ficar um bocadinho à espera. Quando a maré sobe no terreno do passo, o que é que isso quer dizer? Porquê é que a maré sobe no terreno do passo? Ou o que é preciso para que a maré suba no terreno do passo? Se o terreno do passo for este volume, vocês estão aqui sentados nas escadas e estão a olhar para este volume, para que a maré suba aqui, o que é que eu preciso? Eu preciso que, quando eu tenho ali uma corrente, preciso que a água se mova, é a primeira condição para que a maré suba ou deixa. Se a água dos pais estivesse parada, a maré nunca subiria ou desceria. Eu preciso que a água se mova. E, além disso, preciso do quê? Preciso que entre mais água do que sai. Só se entrar mais água do que sai, é que a maré sobe. E quando a maré vaza, é porque sai mais água do que entra. E, portanto, a maré, ou o nível, não sobe e desce porque a água corre para o mar ou porque corre lá para dentro. A maré sobe e desce porque sobe quando entra mais água do que sai e desce quando sai mais água do que entra. Por acaso isso acontece quando a água corre para o mar, o nível desce, quando a água vem do mar, o nível sobe. Então, eu tenho maré, e para ter maré tenho que ter... então, quando eu tenho um sistema sujeito a maré, tenho o volume a variar no tempo, e tenho as velocidades a variarem no tempo, e a velocidade na entrada de um volume é diferente da velocidade na saída. Portanto, nos sistemas reais, tudo isto muda de ponto para ponto. E, portanto, para mim é tudo mais fácil, eu faço o modelo com mais facilidade, se eu pegar no princípio de conservação e for mesmo substituir para cada um dos volumes os fluxos em função do valor das variáveis naquelas secções. Se fizer isso, eu chego a esta equação aqui, eu chego a esta equação e se eu resolver esta equação, isto dá-me tudo certo. Se eu resolver esta equação aqui, então provavelmente vou ter erros no modelo, porque as áreas não variam no tempo, as áreas não são uniformes, aquilo nada é exatamente como eu pensei que era. E por isso, então a melhor forma de fazer isto é a partir do volume controle, e é a forma que se percebe melhor. Portanto, eu tenho então agora aqui a minha equação, se isto for uniforme fica assim, e agora eu posso voltar a falar do número de Courant. Na altura o número de Courant apareceu, porque está aqui, o delta T sobre delta X, apareceu o número de Courant, eu disse que aquele número era importante, vimos que a estabilidade dependia do número de Courant. Agora é mais fácil a pessoa perceber de onde é que veio o número de Courant e o que é que o número de Courant quer dizer. Portanto, o número de Courant veio do termo de advecção e veio do U vezes o delta T, por acaso falta aqui dividir por delta T, perdi aqui um delta T pelo caminho, mas isto estava a dividir por delta T, o U vezes o delta T que vem daqui a dividir por delta X dá-me o número de Courant. E portanto, o número de Courant tem a ver com a advecção, e quando o número de Courant é maior que 1, então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o tal U vezes o delta T, portanto, o comprimento percorrido pelo fluido, a dividir o U vezes o delta T, o comprimento percorrido pelo fluido,
é maior do que o ΔX. Ou se eu quiser dizer de outra maneira, se o número de Courant for maior que 1, eu num intervalo de tempo, eu retiro de dentro do volume de controle mais material do que lá estava. Portanto, quando o número de Courant é maior que 1, a velocidade vezes o ΔT, a velocidade vezes o ΔT dá-me o comprimento percorrido por fluido, a dividir pelo ΔX, que é esta distância, é maior que 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu disse que aquilo que saía do volume de controle era o que estava cá dentro. Mas se o U vezes ΔT for maior que ΔX, então o que sai daqui, no final do intervalo de tempo, já eram coisas que inicialmente estavam neste volume e não neste. Portanto, eu já despejei o volume. Se eu despejar o volume no intervalo de tempo, então eu já não posso dizer que aquilo que está a sair é a concentração aqui dentro vezes o caudal. E, portanto, o modelo dá mal. Quando o U vezes ΔT é maior, quando o número é maior que 1, isto vai ter que mudar a asneira. E cá está, quando o U vezes o ΔT sobre o ΔX é maior que 1, então este parênteses fica negativo. E, portanto, quanto maior é a concentração que eu tenho no instante t, mais pequena vai ser a concentração que eu vou ter em t mais ΔT. Portanto, aquilo muda de sinal e não faz sentido. Eu sei que quanto mais quente for o dia de ontem, mais quente tende a ser o dia de hoje. Porque eu tenho lá calor armazenado, tenho aqui calor armazenado. Portanto, ou quanto mais poluído estiver um rio hoje, mais poluído em princípio vai estar amanhã. Isto é, se eu ter um rio despoluído amanhã, a solução nunca é poluí-lo hoje. Portanto, para eu ter quanto maior for a concentração em T, maior deve ser a concentração em T mais ΔT. Portanto, este parênteses deve ser positivo. Então, portanto, isto seria uma forma de eu resolver o problema. Era dizer, então, que a concentração à esquerda é igual, a concentração na face esquerda é a concentração do volume da esquerda se a velocidade for positiva, e se a velocidade for negativa, a concentração nesta face, se a velocidade fosse negativa, eu podia dizer que era igual a esta. Já vimos que isto tem um problema para nós, que é o problema da difusão numérica. E, portanto, isto fisicamente está certo. Agora, para que isto dê bons resultados, o meu volume tem de ser muito pequenino. Se o volume não for muito pequeno, então eu tenho problemas de difusão numérica. E vimos isso numa das últimas aulas. Então, por causa disso, aparecem outras hipóteses para calcular a concentração aqui. E vimos que a outra possibilidade seria, então, as diferenças centrais, e que, na prática, significam dizer que a concentração na face é a média das duas concentrações. Quando a concentração é a média das duas concentrações, o modelo tem que ter difusão para ser estável, mas tem menos difusão numérica. E ainda há um outro método, que é o método Puig, que é bastante popular, que é dizer que a concentração nesta face, portanto eu quero saber quanto é que entra aqui, por advecção, e quanto é que sai. Uma hipótese, então, é dizer que o que entra é dizer que a concentração em x menos ΔX sobre 2 é igual à concentração em x se a velocidade for maior que 0. Portanto, daria o esquema a Puig. A outra hipótese era dizer o c em x menos ΔX sobre 2, portanto, nesta face, é igual ao c em x mais c em x menos ΔX sobre 2. E isto dava um esquema instável. E vimos que o esquema era instável porquê? Porque violávamos, aqui nós violamos a propriedade transportiva da advecção. Eu aqui estou a dizer que esta face que aqui está sabe o que é que está ajusando. Quando eu digo que a concentração aqui é a média das duas, eu estando neste ponto, fico a saber o que é que está ali. E isto viola a propriedade transportiva da advecção. E qual é a consequência disto? Imaginemos que eu aqui tenho concentração igual a 1
e aqui tenho concentração igual a 0. Sim, Diz? Já mostrou um modelo. Já mostrei isto. Portanto, se a concentração aqui é 1 e aqui é 0, nesta face é 0,5. Então aquilo que sai desta célula é a velocidade aqui, ou é o caudal aqui, vezes 0,5. Então eu tenho material a sair desta célula que não está cá para sair. A consequência é que em T mais ΔT vou ter aqui uma concentração negativa. Porque estou a dizer que aquilo que está estou a permitir que saia daqui qualquer coisa que não existe lá para sair. E portanto vou ter uma concentração negativa. E isto está mal. Outra hipótese é eu dizer que a concentração em x menos ΔX sobre 2, portanto, então isto equivale a quê? O upwind equivale a dizer que a concentração evolui em integral. Eu, dentro de cada célula, tenho uma concentração que é uniforme em toda a célula e mudo subitamente na face. Quando eu uso diferenças centrais, eu admito que as concentrações variam linearmente entre os pontos, entre os centros das células, que são os pontos onde eu conheço. Portanto, eu faço uma distribuição de concentração que é aquela que faria o surfer ou faria qualquer sistema de informação geográfica. Outra hipótese é eu dizer que a concentração aqui varia de forma quadrática. Se eu disser que a concentração varia de forma quadrática, então eu vou dizer que a concentração, eu vou ajustar aqui a estes 3 pontos, a este e a este aqui, vou ajustar uma parábola. Portanto, eu vou dizer que tenho aqui uma concentração qualquer e vou dizer que tenho aqui uma parábola ajustada a estes 3 pontos. Se eu fizer esta parábola, então eu faço esta parábola com estes 3 pontos quando o escomento vem daqui e com este e este quando o escomento vem daqui. Este aqui é conhecido como método Quick. Os ingleses arranjam sempre os nomes muito complicados para tudo e depois a seguir usam sempre uma sigla. Portanto, a informática vem dos países anglo-saxónicos e a informática é ilegível para quem não está dentro daquilo. Não é? Todos vocês, quando pegam num livro de informática, aquilo está cheio de siglas que ninguém sabe o que é, a menos que aprenda aquele jargão. Aqui o quick quer dizer quadrático, upwind, implícito, não sei quantos. É um nome muito comprido, mas o homem o quis, foi chamado quick e depois inventou a palavra, foi à procura de palavras que dessem para se chamar. E o quick não há dúvida que é um nome que é fácil de memorizar. E então, nesse caso, o C, a concentração aqui, vai dar-nos, se a velocidade for positiva,